Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Obrigado ao Bruno e o Vitor, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para a gente poder chegar com qualidade através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as plataformas digitais da Vale TV Play. Obrigado aos nossos apoiadores, nossos parceiros, Mercator Feiras e Eventos. A nova cara da moda vai estar em evidência no SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado, que acontece dias 22, 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos do Serra Park, lá em Gramado, onde estaremos realizando a total cobertura de mais esse importante evento da Mercator Feiras e Eventos. JG Serviços, Segurança, Monitoramento, Zeladoria, Limpeza e Jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, atendendo toda a região de abrangência, as 5 cidades que o sinal da Vale TV, através do cabo da NET TV, chega até você. E ainda a Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel, é mais velocidade na sua internet para você poder acompanhar os conteúdos gerados diariamente pela equipe da nossa Vale TV. Por favor, Vitor, apresente a nossa qualificada bancada da noite de hoje. Muito obrigado a todas que aceitaram o nosso convite. Aqui teremos pautas sobre educação, né? Sobre diversos assuntos, mas acho que todas elas, as 4, são ligadas nesse setor, né? Temos aqui uma cabeleireira há 29 anos, mas também foi buscar informação, foi buscar educação. Hoje ela é coach, tem diversas formações que vai, no decorrer do programa, nos falar. Deixa eu começar com essa amiga de longa data, ela que esteve lá visitando a terrinha natal recentemente, na Áustria, né? Quase que não voltou. Quase. Mas ela sempre volta porque sabe do amor e carinho que temos por ela aqui em Novo Hamburgo, que lhe acolheu há alguns aninhos já. Renate Gigal, nossa presidente da Alvales, escritora, atuou na gestão da educação por muitos anos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer sempre estar aqui de novo, Cláudio. Eu gosto muito de ser convidada. Não sei se eu resolvo alguma coisa com o teu programa, mas eu ia te perguntar do porquê hoje do convite, mas já de saída tu já me deu a resposta. Sim. 13, sexta, é o dia da bruxa morta. Então, eu já sei então do porquê eu fui convidada hoje para o programa. Mas mesmo assim, estou aqui com muito prazer. Agradeço sempre aos amigos que dão audiência, inclusive hoje eu fiz o comentário que estaria aqui, eles disseram assim, não esquece de mandar o link que a gente quer assistir. Então a gente fica feliz. A gente fica feliz. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela é formada em educação especial, né, pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em psicopedagogia, atua também na área que eu acho de extrema importância, que é Libras, né? Já esteve aqui no programa, retornando ao programa, Fabi Pontes. Bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Faltou mais um monte, eu resumi aqui. Não, é melhor resumir mesmo, né? Senão é muita coisa mesmo. Atuo em várias áreas, né? Atualmente estou no núcleo de apoio à inclusão e acessibilidade da FEVALE, né? Trabalho muito nessa área e na área da inclusão, né? Neste momento também estou começando agora o atendimento psicopedagógico, né? Estou atendendo na clínica Instituto Semear. Opa, também, que legal! Já tive meus primeiros pacientes, estou muito feliz com isso. E sempre nessa questão aí da educação, da inclusão, né?
e que nós temos que lutar muito aí pela acessibilidade à comunicação Libras, né? Que é uma coisa que a gente está sempre em volta, sempre buscando e sempre brigando para isso, né? Muito obrigada pelo convite, obrigada por conhecer vocês, né? E espero que façamos um programa muito valioso para as pessoas que assistam, que consigam tirar algum conteúdo, né, das nossas falas. Com certeza, com certeza. Olha as coincidências, né? Ela foi sentada do lado de quem? De quem? Quase não gosto de falar. Diretora da PAI, né? Vice-presidente, era presidente até recentemente, agora está como vice-presidente do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência da cidade de Voti, a PAI de Voti, que ela é diretora, e também é fonoaudióloga. E também luta pela mesma questão que a Fábio, né? Olha, daí o destino colocou isso. Por isso que nós duas estávamos aqui, né? Incluídas nesse Uma do lado da outra. Bem incluídas, né? Marliese Godofrit, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Boa noite, telespectadores. É muito bom estar aqui nesse início de ano, podendo conversar sobre esse tema que a gente sempre fala e que nos é muito caro, né? Numa dimensão de pensar realmente a acessibilidade, o quanto nós buscamos pensar nas nossas cidades, que as nossas cidades possam ser cidades inclusivas, que todas as pessoas possam se sentir realmente pertencentes ao território de onde elas estão. Então, se a gente ainda precisa falar sobre isso, é porque a gente sabe que alguns direitos ainda não são respeitados. E que a gente possa aproveitar os espaços que a gente tem, a gente te agradece muito, porque tu tem aberto muitos espaços nesse sentido, né? Por todos os lugares onde tu passas, e é tão importante pra gente, que representa não só a causa, mas também as instituições, esse espaço que é de falar de gente. Gente que gosta de gente, que fala sobre gente, que é gente, e é isso, né? E eu acho que esse bate-papo, todas as vezes que a oportunidade que a gente teve de estar aqui na bancada, né, sempre é muito gostoso, porque a gente vai conhecendo, né? Então reencontrar a Renate, que gostoso, Renate, te ver de novo, sempre tão bom te ouvir. Séria e compenetrada, Né? senhora. Muito séria. Hoje nós estamos em lados opostos da bancada. A gente estava brincando que as professoras ficam de um lado e as alunas do outro. Ela está estreando aqui no programa, mas já participou de programas aqui da nossa Vale TV. Ela é formada pela Febracis, isso, com o mestre Paulo Vieira, é coach integral, sistêmica internacional, também atua na área da inteligência financeira e há 29 anos faz arte. Na cabeça das pessoas. Ela é cabeleireira profissional. Estou falando de Tânia Martini. Boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudio. Também deu uma resumida aqui, né? É um prazer estar aqui contigo. Obrigada pelo convite. E com certeza a gente vai agregar valores, né? Essa bancada está incrível, essas mulheres maravilhosas que surpreendem. E eu queria falar um pouquinho assim do que é o coach integral sistêmico. Sim. O coach integral sistêmico, ele integra 11 pilares da nossa vida. Opa! E nós entendemos que se esses 11 pilares não estiverem em harmonia, a nossa vida não roda. Então, a gente faz assim, um processo, a gente pega o estado atual da pessoa, a gente trabalha os impedimentos que fazem essa pessoa progredir, melhorar todas as áreas da vida deles. A gente analisa, equilibra a razão e a emoção. E depois a gente trabalha o estado desejado. Porque todos nós temos um estado onde a gente quer chegar. Sim. Aonde eu quero chegar como ser humano. Então, identificando o estado atual, a gente vai nas crenças limitantes da infância. Porque nós somos tudo que nós ouvimos, vimos e sentimos. Exato. Do 0 aos 12 anos. Somos um conjunto de tudo isso, né? Um conjunto de tudo isso. Renato, acho que tem muito a ver com o que tu já fez nessa vida aí, né? Lá na gestão, na gestão de grandes escolas que tu já esteve à frente, tu já pensava muito do que a Tânia acabou de colocar, né? Eu estava mesmo fazendo, enquanto ela falava, uma retrospectiva de vida, né? Porque quem trabalha com gente, ele tem que estar aberto, né?
especialista para certas coisas. Quando a gente, no passado, que eu vou dizer assim, que já remontam a 50 anos, né? Mas é a realidade, porque não, século, né? Às vezes era exigido que a gente fosse bastante polivalente. Tá? Então, no caso, no passado, ter uma escola de 680 alunos e 46 professores, mais 5 funcionários, num bairro de periferia, sem nenhum recurso, onde às vezes a gente tinha que pagar o giz do próprio bolso, até agora, eu acho que a evolução de tudo foi tão intenso, mas a pessoa também tem que poder acompanhar, senão ela não chega até o fim da carreira de vamos dizer assim, sanidade total, porque apesar de que a gente pode dizer que total, a gente não isso aí é uma coisa. A gente se aproxima. A gente se esforça para que tudo seja da melhor forma possível. Só que do outro lado, pensando nisso que ela também disse, da plenitude e da busca, se eu vou fazer um retrocesso de história pessoal, eu vejo que as minhas vontades de sucesso e de realização são muito diferentes em função dessa caminhada. Eu considero a minha caminhada uma história bonita, né? Eu comecei com muitas dificuldades de trabalho, comecei jovem, fiz um acompanhamento de formação paralelo, sempre acompanhando as necessidades, o que eu vejo assim. Mas como as idades são, nós estamos aqui em várias, uma escala assim, né, decrescente, onde, claro, eu não sou e eu acho isso muito legal. Inclusive o trocar de experiências, que eu sou, pode ser assim, o meu filho tem uma expressão muito interessante: você conhece minha mãe? Você não conhece. Ela é um palco iluminado. Então, sabe, e eu sou muito nessas coisas, do ouvir, do sentir e do ouvir, entender, não apenas escutar. Compreender. As coisas calam e eu vejo. Então, essas colocações eu vejo o quanto é complicado tu trabalhar na educação, onde tu tem uma mescla tão grande da diversidade. E, no fundo, eu ainda acredito muito que a nossa base é, como diz, da infância, mas é uma estrutura de construção de filhos, uma construção de crianças, uma construção de família. E às vezes, no alto da minha idade, eu acho que isso hoje em dia, às vezes, está bem difícil, bem complicado, as exigências da vida e tudo. Então, aonde eu ainda hoje posso ajudar, seja às vezes nem tão bem-vinda a colocação, às vezes mais buscada, eu ainda estou pronta ainda a atuar. Então, eu acho que por isso que o Cláudio diz que a minha caminhada é longa, mas ela ainda é curta. Porque ela ainda é aqui, como ela tem muito a se fazer ainda. Ela trabalha, agora o nome dela começa, Fábio. Fábio. Ela trabalha com Libras, né? Nessa minha caminhada, eu me dediquei uma certa parte, porque eu tenho uma outra parte da minha vida que não é só a educação. Eu sou ativista social há 45 anos. Então, eu já trabalhei na escola de surdos, eu já fui auxiliar, né? Geralmente é na parte de presença, matéria e atividades. Eu tentei fazer dentro de concursos destinados a crianças não especiais, né? Em coisas de arte, desenho, e não fui feliz, porque eu queria, dentro daquele contexto, que houvesse um espaço, mas isso fazem 40 anos, mais 30 anos, né? E aí eu trabalhava naquele mês com as crianças, né? E em desenhos. Eu consegui que esses trabalhos fossem junto, mas não participaram da classificação. Mas eu já me tornei mais contente de ter podido levar deles essa imagem. E o quanto a gente nota que quem trabalha com isso tem que se desdobrar, porque a gente, quando fala, porque ouve,
é uma coisa em sintonia, é imediato. Mas quando tu fala, ouve e tem que se te expressar, que o outro te entenda, ele fala contigo, é assim, tu passa, tu puxa o freio de mão. Não sei se eu tô certa, né? Mas tu puxa o freio de mão e tem que ouvir aquilo. E eu era muito, sabe assim, hoje ainda, e inclusive a que é a diretora da escola hoje em dia, ela faz parte do meu grupo de literatura. Então nós também temos uma sintonia diferente em função dessas experiências anteriores. Então eu acho que eu sempre sou ainda receptiva a todas as inovações, mesmo que eu vivo eu acho que esses últimos 50 anos, talvez não tenha outra geração que tenha que ter se adaptado a tantas adaptações, que a gente tem que ver desde antes da TV, né? No telefone só de deg-deg, né? E para hoje em dia. Então, eu tenho várias pessoas conhecidas, amigas, e que são, talvez até algumas, até 8, 10 anos mais jovens do que eu, e que dizem que para elas celular serve só para ligar e desligar, e fazer, quer dizer, ele só faz a função de, e computador não é um aparelho muito importante. Eu disse, poxa vida, então eu devo ser muito esquisita, porque para mim os dois são muito, muito importantes ainda. Eu ainda trabalho bastante. Deu? Muito bem. Faz clique? Posso clique? O microfone tá morrendo. Vamos lá, tu vai ter que lembrar os tempos de dar as palestras. Tá, então vamos fazer em que palestras, onde é que eu devo falar agora, qual é o assunto que você quer abordar e qual é a língua que eu devo falar. Muito bem, ó. Viu só? Fábio, eu acho que quando eu monto a bancada, né, às vezes a gente não tem noção do que tu tá fazendo, né? E olha o quarteto que eu consegui unir aqui, né? Tudo que a Tânia comentou, tudo que a Renate falou, vem ao encontro do que tu tá no dia a dia lá, né? Sim. Como é que pode isso? Nesse momento atual, né, que eu estou na Fevale, eu estou atuando, então, no núcleo de apoio à inclusão e acessibilidade, que é o qual a gente dá a assessoria àqueles alunos, funcionários e todos os demais colaboradores da instituição, né, que estão lá e que têm alguma necessidade, né. Então, a gente está lá para apoiar todas as áreas, não só Libras, né. No caso, na minha formação e na minha, como é que eu posso dizer, na minha atuação no momento, eu estou como intérprete Libras, né, dentro do núcleo. E aí, no núcleo, eu dou, então, esse apoio tem professores surdos, né, tem alunos surdos. E fora a instituição Fevale, eu tenho as minhas atividades fora, que, no caso, faço a interpretação da carteira de motorista, da primeira habilitação pelo Detran, sou credenciada, né, ao Detran. Então, aquele curso de 45 horas, né, que o surdo precisa fazer para ter a CNH, eu faço a interpretação na região toda, né. No caso, agora as aulas são online, né, então fica até mais fácil o atendimento, entre aspas, né, mais fácil pelo deslocamento, né, mas não pelo... A qualidade a qualidade não é a mesma. Do tete a tete, né? Infelizmente, isso, a qualidade não é a mesma. Mas então, tipo, o que eu quero dizer é que nesse momento a gente consegue atender cidades mais longes, né? No caso, eu estou atendendo Bom Princípio agora. E Bom Princípio é uma cidadezinha que seria difícil o deslocamento, né? Então já consigo atender. Vou atender Parobé, vou atender algumas cidades assim mais longe, né? No caso, então fica mais fácil nesse aspecto. Sim. Né? E aí agora começando com o atendimento psicopedagógico também, que é uma formação que eu tenho já há 18 anos, mas nunca tinha atuado como psicopedagoga, né? Mas trabalhava dentro das escolas com atendimento educacional especializado, que daí é um atendimento às inclusões, né, dentro da escola regular. Então é mais ou menos o mesmo, né? Só que daí eu vou trabalhar com a dificuldade de aprendizagem e não só com a especialização da deficiência, né? Então, assim,
Estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sempre na área da inclusão, sempre na área, né, da questão de puxar Libras, né, como uma língua que é a nossa segunda língua oficial no país e que a gente precisa usufruir, que precisa divulgar e que precisa ter dentro das escolas. Nós temos lei para isso, nós temos lei que obriga e isso não acontece. Sim. Então, tipo, essa é a minha luta, a minha, né, persistência, a minha insistência também em relação a essa questão, porque é uma coisa que é incrível, é como tu estar num país no exterior e tu não saber a língua. E aí tu chega lá, tu pede uma informação e daí? Ninguém sabe como é que faz. E é a mesma coisa que o surdo sente quando está aqui e chega numa parada de ônibus ou em alguma instituição, qualquer instituição, num banco, e precisa de uma informação. Como é que ele faz? Como é que se comunica? Então, tipo, é isso que eu tô sempre batendo na mesma tecla. Nós temos lei para isso, nós temos projeto, nós temos decretos. E não Mas são... as coisas não acontecem. E aí, como a senhora estava falando, eu já trabalhei no Kelly Maze também, né? Conheço a Sandra, a atual diretora de lá agora, já faz anos já que ela é diretora, Sim, né? Sandra Baldin. Ela é escritora, inclusive. Sim, né? ela faz parte da minha, isso, da minha ela equipe. tem um livro que ela Estamos lançou. até, esse é outro assunto. E aí, no fim, sempre a gente puxa vários assuntos. Mas olha, gente, Mas, vocês tipo, não sabem, aqui a gente tem um rosário, né? tem Cada uma muitas tem o coisas, direito a uma aham. bolinha Sim. E a gente Né? vai. Vai até onde vai. Inclusive É. agora também eu vou atuar no Paleta Atlântida, que vai ser no sei dia agora. 28 de janeiro, na praia de Atlântida, que vai ter acessibilidade, vai ter circuito sensorial, vai ter brinquedos acessíveis. Já saiu a divulgação, Isso, né? eu sou amiga da dona da empresa Marcolinos, que ela é a que vai colocar os brinquedos acessíveis. Sim. E eu vou estar lá para fazer, então, a acessibilidade à comunicação e também ensinar alguns sinais para aquelas pessoas que queiram aprender, alguns sinais de bom dia, boa tarde, boa noite, alguma coisa mais do dia a Eu dia, até né? tinha um nome lá das crianças que me deram. É? Olha, então. E aí... Era um sorriso. Ah, olha só, é o sinal, né? O meu sinal de batismo que eles sempre dão, né? É o F. cílios? Isso. Não é nem pelos cílios, é por causa do óculos do de sol. sol. Que quando eu chegava, na época que eu fiz a faculdade em Santa Maria, no meu estágio eu fiz na escola Coser, que é uma escola de surdos lá. E aí, quando eu chegava com óculos de sol, eu chegava e erguia o óculos. Chegava e erguia o óculos, não tinha sinal. Aí eles assim, mas nós vamos ter que te dar um sinal. Aí qual é o nome? Fabiana, daí a gente fez, Fabiana. Tá, então o sinal. Aí fizeram a letra F, ergue o óculos. Ergue o óculos. E daí eu ergui o óculos, botava sempre... Então ficou meu sinal, interessante, né? né? Então, é uma questão assim, voltando ao Paleta Atlântida, convido já a todos, né, dia 28 de janeiro, que estaremos lá, então, com essa acessibilidade e vai ter lá carnes e de todos os tipos de carnes, né? Porque E a é um paleta, evento né? muito interessante, muito bom. legal. Na Praia de Atlântida. E agora, sábado, também vai ter os brinquedos acessíveis. E não vai ter Libras comigo, porque eu não vou estar, porque eu tenho CFC, eu não vou poder. Mas é na Praia de Tramandaí, com o Sesc também vai ter ali Esse o verão. sábado. É no calçadão ali, né? Estação Verão do Sesc. Verão. Que daí a Marcolinos também vai estar com os brinquedos na frente acessíveis lá. do Quebra-Mar, Muito é. bem. Marliese, Então- essa é tua luta diária também, né? À frente da PAI, quantos anos lá? Na PAI vai fazer 9 agora em fevereiro. 9 anos. Agora, mês que vem. 25 de fono. Então, assim, a história começa um pouco antes e ouvindo a Fábio. E eu acho que eu nem sei se tu sabe dessa parte da minha história. Porque lá. eu trabalhei numa escola de surdos em Porto Alegre, na época da faculdade. Eu tô Acho que formada há tu comentou 25 em alguma anos das oportunidades. Qual escola? no Frei Pacífico. Eu também. Daí depois eu saí do Frei Pacífico, fiz estágio na Intercap da FADERS. E durante muito tempo fiz algumas estudos na linha de pesquisa do SCLIR também, sobre a questão da educação bilíngue. E justamente pensando muito o viés da fonoaudiologia como um viés da comunicação, entendendo a Libras realmente como a língua materna dos surdos e podendo ser a nossa segunda língua. Então, o quanto é importante a gente ter estruturado isso, né, nesse sistema comunicacional. Porque durante muitos anos a fonoaudiologia trabalhou em cima da oralização. E isso tem que ser uma opção. Né? Se eu quero ou não ser oralizado, se eu quero ou não aprender uma segunda língua.
Mas eu ficar treinando uma língua que é oral, quando eu tenho uma limitação sensorial, então assim, eu vou estar repetindo o que para quem? Qual é a finalidade disso? E desde a época da faculdade, isso lá em meados de 90 e pouquinhos, Não vamos falar em idade hoje. Já tá combinado. isso, né, já me inquietava, porque eu dizia muito, e por ter convivido então na escola, né, no Freio Pacífico, isso me falava muito, assim, aquela coisa que me incomodava, por que a fonoaudiologia trabalhava tanto dentro unicamente desse viés, né? E felizmente nós tivemos outras correntes, depois a comunicação total, até que, enfim, né, se reconheceu mesmo como bilinguismo, mas justamente pensando nessa comunicação. Sim. E nós somos seres que precisamos nos comunicar, nós não vivemos isolados. Né? Então, desde o que a Tânia estava falando lá no início, essa questão do que nos move e esse sonho. Né? Acho que no percurso que a gente vai fazendo, nem sempre a gente tem claro aonde a gente quer chegar. E as nossas escolhas vão se constituindo e vão se construindo. A Renate, acho que traz um pouco, né, na tua reflexão, um pouco sobre isso, né, Renate? Porque eu também, eu há 22, vou fazer agora em abril, 23 anos que eu vim para a região do Vale dos Sinos. Eu sou de Porto Alegre e vim trabalhar, então, no município de Voti. E não imaginava, na minha época de graduação, que eu iria, e pouco tempo depois surgiu a oportunidade e, bom, vamos abraçar essa oportunidade. E como que a gente pode transformar isso? Então, hoje eu sou uma cidadã ivotiense, né, uma cidadã honorária, então, assim, é uma honra enorme poder ter esse título também, justamente porque foi a cidade que me adotou, mas que eu também adotei. E que eu dedico muitas horas, não só do meu dia, mas da minha vida, em prol também, porque eu acho que quando a gente passa pelos espaços, a gente não passa por acaso. Né? Nós temos uma missão onde nós estamos. Temos algo a fazer. O que a gente pode fazer ali que seja transformador para mim, mas para o outro também? O que eu posso deixar? Porque é aquilo, profissionalmente, nós somos substituíveis a qualquer momento. Mas que marcas a gente vai deixar por onde a gente passa? O que a gente vai levar? Que legado? Né? Depois de ser mãe, então eu fico pensando que filhos eu estou deixando para esse mundo. Não é que mundo tem para esses filhos, é que filhos, porque é nós que transformamos o espaço onde a gente está. Se o espaço está ruim, a gente também é responsável por aquilo. E se chega um ponto que aquilo está se tornando insustentável, eu tenho que procurar outro lugar. Então, acho que as escolhas que me fizeram nesse percurso de vida, assim, então só de Voti já são praticamente 23 anos e dentro da APAI, então, 9 anos, a APAI sempre foi um lugar que eu sonhei muito, porque eu acredito muito numa causa, mas não por uma bandeira denominacional, mas porque estar num lugar onde a gente possa ser a voz daqueles que muitas vezes não falam, ser o caminhar daqueles que muitas vezes não têm condições para isso, e o quanto a gente pode se emprestar, mas o quanto a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E quando a Renate estava falando, me lembrei de uma expressão, né, que a Alicia Fernandes, que é uma psicopedagoga argentina, traz, que o escutar é diferente de ouvir, e que nós precisamos realmente escutar o outro. Né, estar aberto para isso. E nós somos eternos aprender-ensinantes, porque assim como a gente aprende, a gente também ensina, e é essa troca que nos constitui. E a gente vive aprendendo, na realidade, né? Aprendendo e aprendendo e cada vez mais aprendendo. E o quanto a gente precisa trabalhar o aprender a aprender. Né? Isso, o se dar conta, o aí. Pensar sobre o que a gente pensa, para que a gente não ligue o piloto automático e saia executando, porque chega um momento, às vezes tu tá tão envolvido naquele trabalho ou naquele espaço e tu tá tão acostumado que tu vira tarefeiro. E aquilo deixa de fazer sentido. E a gente, eu pelo menos sou uma pessoa que eu preciso estar apaixonada pelo que eu faço. Se eu não estou, eu preciso me colocar de corpo e alma naquilo e pensar aquilo e viver aquilo e transformar aquilo. Um grande exemplo nós temos aqui a Tânia, né? Porque se fosse analisar, né, Renate? Quase 30 anos numa profissão, eu vou ficar nisso até o fim. Não. Que momento tu parou assim e digo, não, peraí, o que eu quero da vida? Qual o legado que eu quero deixar? E tu foi atrás da informação, atrás dessa formação que tu tem hoje? Eu acredito que não somos nós que encontramos nosso propósito, e sim o propósito nos encontra. Então, o Paulo Vieira, que é o pai da inteligência emocional do Brasil, e hoje ele está já atuando no exterior, ele fala muito sobre pensamentos, crenças, pensamentos, memórias e crenças. Sim, e essas são nossas ações.
Então, eu estou 29 anos trabalhando com mulheres na estética. O que aconteceu lá? Lá eu vi o quanto muitos de nós, eu me incluo, nós precisamos transformar as famílias pelas histórias que eu ouvia. E eu vim de uma infância muito pobre. Eu saí de casa com 18 anos, eu quase não falava. Vou te responder agora o que tu me perguntou. Eu não falava, eu tinha vergonha, eu era tímida, porque eu sofria muito impacto emocional na minha infância. E eu criei memórias. E uma das minhas memórias boas foi o do meu avô, que ele disse, tu vai sair daqui, tu vai te dar bem na vida. Então, eu trabalhando na estética, eu ouvindo tudo que acontecia, eu pensei, não, mas eu preciso fazer mais. E eu sempre tive vontade, porque assim, ó, eu vim pra cá trabalhar de empregada doméstica, de babá, aí fui balconista, e assim eu fui, servia na Tiradores, na Santa Cecília, em casamentos, mas eu sempre buscava estudar. E com a pandemia, eu comecei a ver o quanto as pessoas estavam precisando de ajuda. Sim. Assim como eu precisei, assim como todos estão precisando. Numa pesquisa, 48% da população humana está doente emocionalmente. Com a pandemia, aumentou. Então, nós temos, assim, se dissesse hoje, 2 a 3% de pessoas com inteligência emocional. E eu fui buscar. Na pandemia, eu me inscrevi e fiz a minha formação. Me formei agora, dia 28 de novembro. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, não desistam de buscar, porque é incrível. Não tem idade. Transforma. Não tem idade, não tem nada, assim, ó. Buscam viver e deixar um legado. E eu acredito que o propósito me encontrou. Eu venho transformando, ajudando pessoas, identificando o estado atual das pessoas e fazendo com que elas trazem clareza para o estado desejado. Quando você falou que a gente vive no automático, atualmente eu faço a agenda extraordinária, onde tu pontua todos os momentos da tua vida durante um dia. E se você parar e fizer, você vai ver, eu tenho tempo, eu estou me procrastinando. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Então eu paro, porque é automático, eu pego a água, eu tomo, eu saio, vou para o meu trabalho, eu atendo as crianças, eu atendo as mulheres, eu venho para o programa do Cláudio e vou fazendo tudo no automático. E eu tenho uma coisa para dizer, se você não vive esse momento aqui, você não está aqui e agora, você não está vivendo a sua vida de verdade. Sim. Você não está tendo inteligência emocional. Não basta estar, tem que viver. Não é assim, ó, Eu só. ter felicidade, é ser feliz. Sim, exatamente. É muito diferente. Eu preciso fazer o intervalo, é isso, Bruno? Meia hora já foi, passa muito rápido. Vamos lá, então. Um rápido intervalo, a gente volta na sequência com essas 4 mulheres maravilhosas aqui nesse programa de hoje. Nosso Estação de segunda a sexta, entre 8 e 9, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. A Prefeitura de São Leopoldo está trabalhando por toda a cidade, com investimentos que garantem mais qualidade de vida. Sua contribuição constrói uma cidade melhor. Pague à vista o seu IPTU 2023 até o dia 31 de janeiro e garanta até 22% de desconto. Ou parcele em até 10 vezes sem juros, com o primeiro pagamento em 10 de março. Prefeitura de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor rumo ao bicentenário. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de PS dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo
desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Aqui nos estúdios da Vale TV, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite. Hoje, sexta-feira, conversando com essas meninas que aceitaram o nosso convite e vieram aqui participar do programa com a gente, trazer o seu conhecimento. Obrigado a você que está com a gente aí, pode compartilhar, pode comentar, pode enviar o link, né, do nosso programa para diversas pessoas que você puder mandar. Obrigado, Sebratel, JG Serviços e Mercator Feiras e Eventos conosco aqui no nosso Estação Hamburgo. Renate, a gente encerrava o bloco, tinha mais, né, uma colocação, e aí eu tive que ir para o intervalo. Assim seria na sequência do que a Tânia vinha comentando. Sim, é que aqui o difícil hoje vai ser coordenar, né, o tempo, as respostas. Uma hora vai ser as pouco coisas, hoje. porque assim, tipo assim, jogar-se ao mar e as ondas estão no rebate por tudo que é lado e a gente quer acompanhar. Onde está indo, a gente quer ir junto. Não, mas ela colocou do ter que ouvir e sentir e tal. Daí eu comentei, no início tinha até na brincadeira dizendo que não se deveria falar em idade e tal, mas eu penso que idade também é vivência, experiência, emoção, para quem vive, porque quem não vive, assim, né, não sente, está tudo certo, sempre está tudo bem, maravilha, né? Não tá, é um navio assim, mas... E daí eu penso que às vezes nós chegamos a uma certa situação de desespero por não poder atender essas chamadas que nos são dirigidas, né? Tanto quem trabalha com as crianças ou pessoas que têm condições diferenciadas e que tu quer dar tudo e às vezes falta aquele... E essa é uma guerra, eu acho assim, positiva, porque ela não tem armas, de se fazer outras pessoas e que têm o poder ouvir melhor, né? Que eu penso que os passos seriam mais seguros, mais diretos, não teria tantas voltas do caminho, né? A gente continuaria igual, porque nós iríamos, nem isso não ia nos acomodar, nos abafar, não ia dizer, agora tá não, porque para quem as coisas se resolvem, ele procura o que resolver. Nunca a satisfação plena do realizar, por isso que eu penso, tu te coloca metas na vida em cada etapa, mas nunca dá para dizer, eu nunca pude dizer assim, eu realizei tudo que eu queria. Não, quem não tem mais nada para realizar, ele deixa de viver. Claro que cada um da sua maneira, um é mais intenso, o outro é menos, mas essa interligação e essa transversalidade de vida, eu acho que é um elemento muito bom. Sim. Como ela diz da inteligência, né, assim, eu não sei, a minha não é muito plena, mas eu também tenho uma vida muito construída de lembranças e de emoções e de motivos, e aí também a gente tem que saber aprender que nada é um saco comum. Tu não pode jogar, esses são deficientes, assim, é aquilo. Não, ele é isso, mas ele é mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Aquilo ali não é ele total. Assim como nós não somos eu total. As minhas experiências não são as tuas respostas não são as minhas. O que às vezes te acalma, ok, agora para mim não, né? Então, assim, porque ela diz que veio de uma infância difícil. Aí se nós vamos analisar, eu sou um filho de pós-guerra, eu não nasci aqui, eu tenho outras experiências do que é
Mas eu não posso dizer que se você passou uma vida complicada, que o meu passar fome é diferente do passar fome de, o que aquilo fomentou. Então, isso tudo traz. Então, não é simples e nem fácil. De nada a gente chegar assim. Nós podemos sempre procurar amenizar ao máximo, chegar ao melhor e nos conquistarmos a nós mesmos nas nossas realizações. Né? Assim, ó, até porque para te realmente definir isso, a gente não julga. Né? A gente tenta entender a outra pessoa. Então, e a gente precisa trazer muita verdade, muita humildade e principalmente coragem. Para fazer a transformação e para se doar também. E às vezes tem pessoas que são tão simplistas no dizer e no julgar e você fala, não, mas isso não tá, tu tá errado. Isso não pode, não é assim, tu tá bem. Aí isso nos faz recolher. A gente se recolhe porque não está sendo entendido, né? Então essa interligação pessoal é uma coisa muito difícil, às vezes dentro da própria casa, né? Que dirá no mundo inteiro. Então é que às vezes o nosso olhar, né? O nosso olhar para o outro, o nosso olhar, ele é um olhar, tem que ser um olhar especial. Porque no momento que tu olhar para o outro, tu projeta no outro aquilo que tu é. Geralmente é espelho, isso. Né? Geralmente é isso. Então, tipo assim, ó, tu aponta no outro os defeitos, tu julga porque ele tá fazendo algo que tu não te agradou, mas muitas vezes se tu te olhar e te analisar, é tu que tá fazendo aquilo. Eu acredito que né? seja Então, isso. assim, e a questão da evolução da gente, da construção do nosso psique, do nosso desenvolvimento psicológico, vem toda da questão que nós estávamos falando antes nos bastidores, né? Estávamos falando ali, a Tânia e eu, em relação à família, a base familiar. Que tá. A tudo que tu viveu lá no início, né? E vem de dentro do teu ventre, né? O teu filho já lá dentro. Né? Tipo, se o filho foi querido, se o filho não foi querido, se ele foi, aquela gravidez foi desejada ou não, tudo isso, né, vai acabar refletindo depois. Interfere. E nós, como educador especial, com esse olhar especial, né, a gente percebe que muito dos alunos, das crianças, dos adultos e as pessoas que nossos pacientes que a gente atende, a gente faz geralmente um histórico, né? Uma anamnese de tudo que vem. E aí, com esse histórico, a gente observa, olha o histórico familiar. E daí a gente começa a tentar... Começa a repetição de padrão. Né, a ver o que a gente pode cortar ali, né? Qual é aquele problema que ocasionou lá no início para a gente tentar cortar para não seguir adiante, porque é uma coisa hereditária. Sim. É porque ficou na memória, vai né? indo, fica no inconsciente. Que se tivesse no consciente aqui, seria fácil. Fácil de tu mas a gente esquecer, não de tu sabe apagar. o que aconteceu. Então, tá na memória e eu preciso trazer para o meu consciente. consciente. Muitas vezes tu nem lembra, e é uma coisa que vem à tona, às vezes em alguns momentos. Situações, assim como diz a dona Renate, que falou em relação à questão de, às vezes, no outro, o que é bom para ti não é bom para o outro. Né? E às vezes tu reage a uma situação de uma maneira e o outro não. Então tudo isso está lá dentro. Únicos, né? E a gente somos é contestado únicos, quando somos tu individuais. tem, na minha experiência, eu tive na minha segunda escola, eu tinha uma família de pessoas segregadas da sociedade por criminalidade. E os filhos eu tive 8 daquela escola. Desde que eu conheci eles, dos 4 aos 14, na minha escola. A transformação de personalidade pela pressão, né, da criança ser colocada, do jardim de infância, ser colocada pela basculante, por ser a menor, né, para ir lá fazer. Esse menino sentou no meu colo muitas vezes nessa idade, chorou, e ele lamentavelmente teve um desfecho muito ruim na criminalidade. Mas, sabe, então, se tu tem essa diversidade de lugares, de pessoas, de família, e que isso tudo vem convergir num lugar só, isso dá um bolo, um fermento, meu Deus. Então, tu tem que ser, né, tem que tentar ser
condizente com essas necessidades. Então, não dá para criar regras únicas, né? E quando a gente fala de pessoas com deficiência, por exemplo, que a gente batalha muito para que o diagnóstico não esteja acima da pessoa. Sim. Né? Para que não chegue primeiro o diagnóstico para depois a pessoa. Não, rotulado. É o João, é a Maria, é o Fernando. Não é o síndrome de Down, ou o paralisado cerebral, surdo, o CID tal, ou o surdo. Ou quando dizem, o surdo mudo. Não, ele não é mudo. Né? A grande maioria, eles têm voz. São raríssimos os casos que são de mudez. Mudos, é porque justamente ele só não tem o retorno auditivo e por isso que ele não fala, né? Porque a gente faz essa retroalimentação. A gente fala e ouve, fala e ouve. Ele não, tanto que um bebê por volta dos 6 meses, ele vai fazer o balbucio igual, sendo ouvinte surdo, ou não. surdo Então, ouvinte. só que como ele não Mas tem é mais esse mecânico, retorno, ele vai né? parando de fazer. Né? Mas é um erro já dizer surdo mudo. Mas que ele emite som, emite. Emite, então ele não ri, é ele mudo. chora, né? Então ele tem. É que eu o tento aparelho sempre fonador explicar, tá eu tento íntegro, sempre né? explicar, né? Porque essa questão é muito difícil das pessoas entenderem, né? Geralmente, tu é professor de surdo-mudo. Eu, ai, gente, por favor, não é mudo. Mas como se ele não fala? Não se atribui a fala a mudez surdez. ou a surdez. Aí ele não fala porque ele não ouve, então ele não articula as palavras, apenas isso. Emite som, emite, né? Balbucia, grita, sapateia não tem nada a ver, né? Chora, Grita, chora e faz. Então ele não é mudo. Tem casos de mudez? Tem, né? Tem. Mas não são, é muito raro. Mas são muito pouquíssimos, raro, né? pouquíssimo. Mas o Até principal, acontece né? de ter mudo e ser ouvinte. Sim. Né? Porque tem problema de Tem. cordas vocais, tem bloqueio psicológico, tem N coisas. Mas na questão do surdo, Tem por mutismo favor, seletivo. que fique aqui, que os telespectadores, né, tenham essa clareza agora de poder dizer assim, ó, o surdo é surdo. Ou ele é surdo ou ele é deficiente auditivo. E ponto. É por isso Deficiente auditivo, usa aparelho. Ah, não usa aparelho, não é, então ele é surdo. Pronto, acabou. E, não Ponto. tá, e é uma coisa interessante, né? A gente poder pensar como que eu, sujeito, me vejo. Porque também não é o grau da perda que vai identificar o ser surdo. Como que eu me identifico? Eu posso ter uma perda auditiva identidade, e né? não me identificar como. Né? Então, por isso que eu bato muito, né? Insisto muito quando a gente conversa, tem as oportunidades de falar nas escolas ou em grupos, é justamente isso, que o diagnóstico não esteja à frente do sujeito, que a gente possa conhecer quem é a pessoa, né? As habilidades, as facilidades, as dificuldades, assim como a gente. Sim. Porque no momento que a gente vai se conhecendo e vai transformando, porque também a gente poder acreditar na transformação. Porque tem histórias, né, de que a pessoa teria tudo para enveredar para a criminalidade ou para outras coisas ruins e não, porque ela pode fazer esse rompimento desse vamos ciclo. cortar, né? Não é simples. Né? Porque aquilo que está gravado, as marcas que estão, né, internas na gente, a gente traz. Às vezes a gente vê até coisas simples. Às vezes quem tem, né, eu digo assim, a Marliese antes de ter o André e o Thiago é uma, a Marliese antes e depois mudou muito. Né? Por quê? Como eu me formei muito antes de ter filhos, às vezes a gente, quando chamava os pais para conversar sobre a questão, né, de atraso de linguagem e tal, tu falava. No final da conversa, os pais perguntavam, tu tem filhos? Não. Parecia que nada do que tu falava tinha Valia, valor. não vale nada. Não. Daí eu digo, depois de ter filhos, eu comecei a entender, não substitui o meu conhecimento técnico, mas é diferente. Eu saio do ideal e passo realmente a um real. A viver aquilo. A viver. Eu brinco até um pouco que os meninos são o meu grande laboratório. Agora eu tô entrando na adolescência. Né? Eu tô com um menino de 12 e o outro de 14. Olha. Então, assim, eu tô aprendendo agora, eu tenho que aprender a ser mãe de adolescentes. Né? Porque eles vão mudando. E assim, até a gente pensar os processos de aprendizagem e os interesses, né? Os interesses deles agora são diferentes, claro, dos meus interesses quando eu tinha 12, 13, 14, 15 anos. Então, o quanto a gente vai mudando e aprendendo com essa eles, caminhada, né? O grande pedido, no caso, seria não seja simplista em se defrontar com uma diferença, né? Tem que abrir, né? Porque simplesmente dizer assim, você não isso, então toma aqui. ó. Isso é uma ideia muito capacitista. Você não, Isso é uma ideia você não capacitista, sabe. onde eu vou colocar para o outro que ele é capaz, eu não tenho esse direito. Porque nem a gente sabe, às vezes, o que a gente é capaz de fazer. Como é que tu vai dizer do outro E que ele nesse é capaz momento de fazer? é que acontece a exclusão, né? Exatamente. Então, tipo, tu não consegue? Isso tu não consegue? Então tá, então tu fica pra lá. E também nessa assim, não vou dizer que seja uma crítica, mas sim uma colocação.
a inclusão, ela é um direito e ela deve existir. Mas para que ela também tenha um bom retorno, quem vai lidar também tem que Precisa. estar bem preparado. Tem que sim, a formação, Não a pode preparação, simplesmente né? dizer agora nós temos a inclusão para Não. todos, é um direito. Claro que é um direito, todos Estar não têm significa- estar e tal, mas Essa- tem que ter, também ser bom. Pessoas qualificadas. Essa fala da Renate lembra agora, eu não sei, eu acredito que essas pessoas passam por uma formação especial. Tem muito de escolas com inclusão, onde a criança com alguma deficiência, não, ela tem lá Uma monitora. uma monitora. Mas essa monitora é qualificada para entender a deficiência dessa criança? É isso que eu bato Isso sempre. é Ou é que- só para sair na foto É lá isso que que eu a bato, gente está fazendo é isso que eu inclusão? bato sempre na Então, tecla, é porque isso desde assim que iniciou como- a questão da inclusão, e eu trabalhei já em várias escolas, e eu sou funcionária, ainda sou, né, mas estou licenciada, funcionária pública do município de Gravataí, e aí há 14 anos que eu sou concursada lá. E então, assim, ó, eu já trabalhei em várias escolas, tanto na época de Gravataí quanto no estado também. E percebo, né, que a inclusão, muitas vezes, ela acontece só no papel. Por quê? Primeiro, não tem formação, os professores não têm formação. Segundo, colocam lá os monitores também não têm formação. Aí o aluno, o professor acaba deixando o aluno com o monitor, então o aluno não é do professor, é do monitor. Aí o monitor que toma conta do aluno, o aluno não se identifica com o professor. Claro, ele Isso está ali. é um erro, assim, ó, que daí eu sempre Mas disse... ele está segmentado. É uma Vem- inclusão, vem aquela- é uma inclusão exclusão. Vem na questão que a Tânia colocou, isso aí de não. estar, quer dizer, ele está lá na sala, Mas não está vivendo aquilo, né? Então é uma inclusão, exclusão. E aí e daí tu te coloca no lugar, né? No lugar deste aluno. Como ele se sente? Será que ele está se sentindo incluído ali naquele meio desta maneira? Né? E muitas vezes ele tem ali o monitor que está apoiando, que está auxiliando, mas ele não se sente inserido. Ele não Mas se sente, é que porque ele como não que tem ele o vai estar tete-a-tete com o inserido? professor. Preciso ressaltar que temos casos positivos, né? Temos. Eu trouxe aqui Já vivi na também, bancada já. uma escola de Canudos, que agora a memória não é mais tão boa, não vou lembrar o nome da escola, mas enfim, que os alunos tomaram a iniciativa de buscar, foram atrás da administração da escola, porque na sala de aula deles tinha um cadeirante. Então eles foram atrás de Acessibilidade. acessibilidade. Sim, Tomaram a perfeito, iniciativa. perfeito. Buscaram um vereador, mas, inclusive, Cláudio, sabe? Foram atrás. Mas acontece... Aí Essa é a turma que disponibilidade. tomou essa É iniciativa. essa Pois disso que e a aí, gente está a dizendo. disponibilidade foi Olhe, do grupo de alunos, foi né? da turma. Olhe, Foi da né? gestão, foi da escola em si. Mas é a lei maior Pois é. que Foi da é a lei Então, maior. Sim, mas Então, entendeu o que eu quis dizer? Assim, ó, por isso Então, que eu digo, eu já passei vários lugares. Eu também via a inclusão acontecer. Mas, assim, ó, dá para contar nos dedos. Então, por isso que eu assim, ó, eu sou a favor da inclusão, eu luto pela inclusão e acho... Mas com qualidade. Mas com qualidade. Aí a questão da inclusão dos surdos, a questão de excluir as escolas especiais, eu não sou a favor. Por quê? Principalmente dos surdos. Por quê? O surdo, ele tem que adquirir a língua, a sua própria língua, que ele não tem dentro da sua própria casa, que a pois sua é. família não adquire. Aí o que acontece? O surdo dentro da sua própria casa não tem a sua língua. Ele vai para estimulação precoce na escola de surdos, específica, com 4 aninhos lá, e aí ele faz as aulas lá, ele aprende Libras, a sua língua materna, até um ensino fundamental, o 5º ano, por exemplo, tá? Um 5º ano do ensino fundamental. Dali, ele pode ser inserido numa escola de rede regular, porque daí ele já se juntamente com o comunica, intérprete. né? Antes Ele se disso, ele não tem comunica. como. Porque ele não tem a língua. 4 Como é que ele minutos vai nós ir? temos? Então, por Como é que ele vai ir Rapaz. para um atendimento assim? Não, eu só entende? posso Então, assim, é a muito minha- assunto, nós a temos mi- muito eu assunto. disse, como ele Tem que fazer disse, uns 10 programas no mínimo, né, 4 minutos, eu só quero deixar assim registrado. Eu me sinto assim, nessa conversa, muito feliz de todas as experiências que a vida me deu. Porque eu trabalhei na minha existência, eu digo minha, não é minha, da comunidade, mas é muitas coisas em si. A gente Sobre se- o tempo se de que apropria, tinha né? professoras que trabalhavam com classes especiais, nós tínhamos na escola, mas era um alcance diferenciado. Eu tive a experiência pessoal de uma pessoa que trabalhou comigo, que tinha uma criança que dita surda-muda,
e que nós nos envolvemos, a família se envolveu, e que eu vejo assim que a gente fez coisas certas, porque a gente começou um tratamento neuro, a gente transformou de uma escola para uma escola de deficientes auditivos, e nós descobrimos muitas coisas, só que a mãe dela também teve que fazer o curso de Libras. Sim. Isso nós em casa, inclusive minha filha, que é pedagoga, também fez na época para que a gente pudéssemos, assim, então eu pensei, eu sou feliz porque pelo menos essa pessoa e essas coisas eu pude ajudar, sabe? Então, por isso que eu falo da coisa da inclusão, talvez no sentido de alerta para que quem crie as regras pense na base antes de colocar em prática. Né? Porque se tu tem uma base legal, uma base sólida, vai dar progresso. Se não, tu vai só ter problemas. Isso a vovó falou. 30 segundinhos aqui para cada uma dizer tchau e eu agradecer a presença de vocês. Obrigado por aceitarem esse convite. Foi muito gratificante para mim aprender com vocês nessa 1 hora que passou muito rápido. Tânia Martini. Então, quero agradecer estar com vocês. Eu acredito que nós temos um momento, a hora e as pessoas certas do nosso lado. Foi um prazer estar com vocês e agradeço o convite. Para te acompanhar nas redes sociais, só digitar teu nome. É Tânia.Martini. Que vai te localizar. Vai me localizar na minha rede social. Muito bem. Renate, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Cláudio. E só deixar registrado que a gente não conseguiu tocar nos outros assuntos. São vários assuntos. Vários assuntos. E gostaria de deixar aqui que depois me dessem cada um o seu contato, por favor, porque eu gostaria muito de organizar uma roda de conversas na minha academia, eu sou dona, eu estou assim, na Academia Literária do Vale, que também temos vários projetos, várias coisas. Eu acredito que as falas iam ser muito bem ouvidas. Então, se um dia vocês aceitarem o meu convite, nós vamos... Já aceito. Muito bem, Fábio. Nós deram Deus, né? Pela presença e parabéns pelo trabalho. Então, eu agradeço o convite, agradeço ter conhecido vocês. Olha, me identifiquei muito, né? Que bom. Agradeço pela segunda vez estar participando do teu programa. Eu te disse que ia chamar mais. Estou à disposição aí, né? Porque temos muitos assuntos ainda para conversar. E desejo a todos aí que os telespectadores consigam, então, tirar dessa base aí, dessa só pincelada, né? Porque a gente só começou o assunto, tá? Tire disso aí bastante informações que possam fazer com que vocês tenham mais interesse em pesquisar sobre esses assuntos, sobre inclusão, sobre Libras, né? Sobre surdos, sobre APAI, né? Que muitas pessoas nem sabem o que significa e o que é. Então, vou deixar isso para minha colega falar. E agradeço. E se quiserem me seguir, né, nas redes sociais, Fabi Pons, tanto no Facebook quanto lá no Instagram, é Fabi Pons. Bota lá, Fabi Pons, vai me encontrar Muito bem. Tranquilo. Obrigado. Muito obrigada. Prazer em tê-la aqui sempre. Igualmente, Cláudio, muito bom estar aqui e agradecer a tua sensibilidade na organização dessa bancada. Porque, como tu diz, às vezes convida, mas não sabe mais sabendo, porque tu já conhecia cada uma e é muito gostoso esses encontros, reencontros e dizer assim, o quanto é importante a gente fazer o nosso melhor. Sim. A gente não se conformar, né, de tomar a forma, de entrar na rotina, mas realmente buscar fazer o nosso melhor e não só o possível. Então, que a gente se desafie neste ano a fazer o nosso melhor em tudo que nós tivermos a oportunidade. Sim. Aquilo que a gente busca, aquilo que chega e que tem um propósito e que a gente possa estar fazendo o nosso melhor. Então, obrigada por estar aqui. Obrigado, meninas. Obrigado, Vitor, aí na central. Obrigado, Bruno, aqui nas câmeras. Obrigado a você que esteve conosco nos acompanhando. Na semana que vem, o Rodrigão assume aqui a bancada. Eu estarei em São Paulo segunda, terça e quarta acompanhando a nossa Couro Moda. Quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem, o nosso Kerpen Voti, todo mundo convidado lá na Praça Concórdia, uma programação que já começa na quinta, 19, vai até domingo, dia 22. Tem no 24, terça-feira, o Baile da Saudade, que é dos nossos tempos, né? Dos Good Outsider, Chain Outsider,
Uma excelente noite, um excelente final de semana. Que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.